Chegamos 31 de dezembro, né, irmãos? Um momento agradável. Que presença de Deus no nosso meio. A gente sente que o Senhor está feliz e alegre com esse momento de adoração, irmãos. Deus é bom, irmãos. Chegamos dia 31, diante de tantos fatos que aconteceram, mais um ano, o Senhor nos deu vitória, pela sua graça, amém, irmãos? Eu vou fazer diferente hoje, eu vou ministrar a ceia primeiro e a mensagem vai vir depois, tá bom? Amém, queridos? Glória a Deus, para a gente não deixar a ceia por último, etc. Vamos fazer como fosse a primícia, depois da adoração, e nós vamos ministrar a ceia agora. Vamos chamar a diaconisa, a Cleide e a Rosana, e nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Última ceia do ano de 2021, né? Graças a Deus, nós não fizemos no primeiro domingo, como um costume da maioria das igrejas, mas a ceia ela tem que ser feita uma vez, porque é um culto em memória do Senhor. Ao mesmo tempo, a ceia também, ela leva-nos a lembrarmos da onde o Senhor nos resgatou. Quem nós éramos e agora o que você é. Pela sua morte, pela sua ressurreição e porque nós temos a certeza absoluta, depois de os louvores desde que foram cantados, que Ele voltará. A trombeta já está soando. Cada fato que acontece, cada coisa que se apresenta, cada praga que é manifestada nesse mundo, é uma trombeta que Deus está tocando. Cada chuvarada que dá e destrói muitos lugares aí, irmãos, é a trombeta de Deus tocando, para mostrar ao povo que existe um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. Quando o homem, como a pastora falou, vive nessa terra com a sua soberba, vaidade, com a sua luxúria, esquecendo que existe um Deus todo-poderoso. E por consequência disso, a Bíblia fala que haveria os sinais e que a trombeta iria tocar. E a trombeta já está tocando. Cabe à igreja do Senhor entender que tudo que está acontecendo já é um prenúncio da volta do Senhor Jesus. E nós estamos aqui nesse momento, antes de ministrarmos a palavra do Senhor, vamos participar da mesa do Senhor, porque um dia nós estaremos na ceia com Ele, amém, igreja? Na grande mesa que está preparada para aqueles que creram nele, para aqueles que acreditaram, que tiveram fé, que viveram a vida de renúncia, entrando pela porta estreita, deixando a porta larga e vivendo esses momentos difíceis, mas crendo que Deus está em toda a situação da nossa vida. Tudo está sob o controle dele. Então, nesse momento, última ceia do ano de 2021. Quem é que pode participar da ceia? Todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que crê e entendem o significado da ceia. Aqueles que já receberam o Senhor e confessaram como seu Salvador. Aqueles que já se arrependeram. Esses sim podem participar da ceia do Senhor. E nós vamos agora pedir às irmãs que possa agora, esses dois elementos. Jesus, a Bíblia fala na noite em que ele foi traído. Interessante, queridos, que Jesus sabia que ele ia ser traído. Mesmo assim, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que ele ia ser traído, mas ele serviu a ceia, porque a ceia também é um momento de arrependimento. Então você que está aqui nessa noite, é momento de arrependimento. Estamos terminando um ano hoje. Talvez você, eu, nós precisamos de se arrepender de alguma coisa que porventura eu fiz, você fez, nós fizemos, que não foi do agrado do Senhor. E esta ceia hoje, para que nós possamos entrar um novo ano na nossa vida, vai ser a ceia do arrependimento.
Amém, queridos? Aqui está o primeiro elemento, quando Jesus disse: esse é meu corpo, que será dilacerado por vós. Eu vou sofrer por causa de vocês. Esse aqui não representa o corpo de Cristo, como em alguns lugares, mas apenas simboliza o corpo de Cristo. Esse pão, o sangue, o cálice, o sangue, que representa o sangue. E nós não usamos o vinho. Eu disse para os seus discípulos: por vós, porque o derramamento de sangue não haverá de pecado. Mortos animais, etc e tal. Chegou até Jesus o Cordeiro de Deus, o puro, o imaculado, sem mancha e sem pecado. Aquele que tinha um plano de salvação para cada um de nós, e o plano era a morte de cruz para derramar o teu sangue. E esse sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, um dia me alcançou, um dia te alcançou, um dia alcançou cada um de nós. E é por esse motivo que nós estamos nesse momento participando dessa ceia, para lembrar não só da morte, mas para lembrar também que Ele voltará, e para lembrar também da onde você era e da onde Ele te tirou. Nós estávamos na depravação do nosso pecado, nós estávamos perdidos como escravos desse mundo, servos do pecado, mas aprove ao Senhor, pelo teu grande amor, Ele nos resgatou e nos transferiu para a sua maravilhosa luz. Então, nós vamos abençoar os dois elementos agora em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos abençoar agora esse pão que representa o corpo de Cristo. Nós pedimos agora que o Senhor venha consagrar e abençoar. Nós damos graça como Jesus deu graças pelo pão e deu graças pelo vinho naquela época. E nós agora damos graça também por esse suco de uva, que está representando nessa noite o sangue que foi derramado naquela cruz, porque o Senhor disse que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, e nós fomos comprados pelo alto preço, preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Nós abençoamos agora esses dois elementos e consagramos em nome do Senhor Jesus. Pode servir a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se nesse sangue lavado, mais alto, Você que sabe agora ele, querido. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, Por Deus, mais algo que a neve será. olha aqui, vamos só dar uma paradinha aí. Quando falar serei, tira o serei e fala eu sou. Porque ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou e nós já somos lavados. Eu não serei lavado, nós já somos lavados. Vamos só trocar aí, tá bom? Mas alvo, mais que a neve, se nesse sangue lavado por Deus,
vai adorando, igreja. Oh, aleluia. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. É noite de arrependimento, querido. Oh, você não pode entrar no ano 2022 sem se arrepender, meu irmão. Hoje é noite de arrependimento para a tua vida. Aleluia. Pode cantar, querido. Você já foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Ele te comprou naquela cruz. Ele morreu por causa de você. Ele não morreu ali para ser apresentado aí no outdoor. Ele não morreu para ter filme no cinema, na televisão, nada disso. Ele morreu por causa de você. Jesus disse que ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. E que nós éramos como ovelhas desgarradas. Estávamos agindo como lobo, vivendo na depravação do pecado. E ele preparou, a Bíblia fala, que estava preparado já antes da fundação do mundo, o aprisco para as suas ovelhas. E nós fomos alcançados pelo teu tão grande amor. E por esse motivo nós estamos aqui, nesse último culto do ano de 2021, nessa última ceia, agradecendo a Deus. Senhor, nós queremos se arrepender neste momento. Se arrepender pelos nossos pecados. Se arrepender se falamos mal um do outro. Se arrepender se apontamos erros, falhas e dedo nos erros das pessoas. Queremos se arrepender daquilo que nós não fizemos, que poderíamos ter feito mais para Ti nesse ano. Queremos se arrepender, Senhor, porque poderíamos ser diferentes para contigo. Queremos se arrepender pelas nossas diferenças, muitas vezes contigo, Senhor. Oh, meu Deus, toma a tua igreja em tuas mãos agora. Lava a tua igreja com o teu poder agora. Oh, meu Deus, arranca todo o principado e potestade, toda obra do mal, toda macumbaria, toda feitiçaria, pessoas querendo mal um do outro. Em nome de Jesus, nós se arrependemos nesse momento. Não podemos permitir entrar no outro ano o coração do mesmo jeito, a mesma pessoa, oh meu Pai, fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito. Queremos entrar diferente. Sim, meu Deus, porque nós não sabemos o dia que vamos sair dessa terra. Quantos partiram e não sabiam quando iriam partir, e precisam partir com o coração limpo. Limpa o coração da igreja, limpa o coração dos teus filhos, para poder passear nesta noite. Porque a Bíblia fala que muitos já morreram, alguns estão doentes, porque participam da mesa do Senhor indignamente. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, lava os nossos pecados agora. Já fomos lavados, mas precisamos se arrepender todos os dias. Todos os dias, que possamos entrar num ano diferente, sem hipocrisia. Tira a hipocrisia de dentro da igreja. Tira, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja verdadeiro amor entre os irmãos. Tira o espírito de falsidade do nosso meio. Jesus disse, na noite que ele foi traído, tinha um presente lá, naquele momento da ceia, naquela mesa, que iria traí-lo.
Tira o espírito de engano, de falsidade. Porque nós estamos agora esse pão sem fermento. Porque o fermento é falsidade. Traga à luz aquilo que nós precisamos saber da tua casa. Revela pelo teu Espírito Santo, porque nós somos profetas desse lugar. Revela, Pai. E trabalha. Trabalha, Pai. Eu tenho orado que o Senhor venha trabalhar. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado em amor. Mas haja da forma que o Senhor tem que agir. Jesus disse: comamos e bebamos. Igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Comam e bebam em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus agora. Depois a gente vai ministrar a palavra. Aleluia, salve. Mas que a alvo mais ser esse sangue lavar, mais alvo que a neve azul, Mas que alvo, sim, desse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve eu sou. Pra fechar, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, ser esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Sem mais demora, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. São agora 21 horas e 23 minutos. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. E o versículo 15: vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Vamos orar, Pai. Pai querido, Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo faz. Muito obrigado, Pai, por esse momento que aqui estamos unidos para te glorificar e te exaltar. Eu quero orar aqui pelo Carlos Daniel, que está presente aqui conosco. Que a graça de Deus, o favor dele se manifeste curando, manifestando a cura através da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. Queremos te agradecer. Tua palavra foi lida e vamos agora ministrar a tua palavra. Usa-me agora, Pai, para que a tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.
Amém, queridos? Glória a Deus. O versículo lido parece um pouco estranho para o tema do ano da geração profética. Não parece, irmãos? Parece ou não parece? Eu não quero falar aqui de praga, porque de praga esse mundo já está cheio, né, irmão? Eu não quero falar aqui dos fatos que aconteceram, eu apenas li 2 versículos, e o versículo 15 eu fiz questão de ler, porque eu quero, através dessa palavra, e ela vai ser direcionada e você vai entender melhor na hora da ministração, que não haverá mérito humano em nada. Fala para o teu irmão assim: não haverá mérito humano em nada. Aí eu tô uma palavra profética que é o tema para o ano de 2022, né? Mas não haverá. Mas eu quero trazer esta mensagem para o presente nosso aqui, porque hoje ainda é dia 31, nós temos o último culto do ano e o último dia do ano 2021. Vai ser a última vez que eu vou suar no último culto. Oi, meu filho. Meu filho fica assim. Vem me dar um beijinho aqui para tirar, vem. Tá bonita a beça, não? A mulher sempre fica mais bonita que o homem, porque pode olhar aí. Pode olhar como é que tá. Pode olhar. Essa mulher não fica mais bonita que o homem. Mulher não é muito barato, não, pá. Mulher é cara. Né? Mas não haverá mérito, né, humano nenhum, né? Mas o que eu quero aqui, está caindo para mim. Deixa eu falar. Tem coisas aqui que 3 coisas que aconteceram aqui. 5 pessoas aqui, ou 6, que eu quero antes de ministrar aqui. Eu estou olhando a hora certinho, bonitinho. Eu acho que tem uma família que vai sair antes do culto, porque vão viajar, né? Então, Carlos Daniel, Sandro, Priscila, Roniel, Profeta, Natan e a Alice, que foi, tem mais alguém? Você já é do outro ano, muito por lá para trás. Ele olhou assim para mim. Foi um presente que Deus nos deu. Então eu quero agradecer muito, porque Deus é bom. Mas eu quero me prender ao versículo 15 aqui, porque primeira coisa que eu encontro aqui no texto, para a gente entrar propriamente dito na mensagem, é que este encontro com Moisés, com Faraó, pastor, no momento da primeira praga, que ia vir aqui, a praga do sangue lá no rio, né? Este encontro se dá, conforme o texto, nas margens do rio. E o rio, como chama esse rio? Que aqui não falou, mas é o rio Nilo. Nas margens do rio Nilo. Diz o texto que naquela manhã que as águas de todo o Egito foram transformadas em sangue. Mas eu não quero me prender nisso, não quero falar nada disso. Eu quero falar sobre um homem chamado Moisés, que eu entendo, pastor, e vamos trazer como, vamos dizer que eu fosse agora um diretor de um filme. Antônio Carlos, pegava até bem o nome, né? Diretor de um filme. E eu vamos trazer uma representação agora, nesse momento, quando Moisés chega ali no rio Nilo pela manhã, encontra com o Faraó. No local desse encontro com o Faraó, no rio Nilo, era muito significado para Moisés. E eu imagino que nesse momento, Moisés, vamos trazer a memória, porque o tema da mensagem é aqui, trazer a memória. Vamos trazer a memória agora. Imagino eu, Moisés, naquele momento, se encontrando de manhã com o Faraó no rio Nilo. Eu imagino que ele olha para aquele lugar e vê a memória dele, a sua própria história. Bate ali na mente dele a história dele. 80 anos tinha se passado, diga comigo, 80 anos. 80 anos atrás ele imaginava o seguinte: Evandro, eu era um bebezinho, minha mãe, na esperança de me salvar, me colocou dentro de um cesto.
minha mãe me ajudou e eu fui salvo pela filha de Faraó, que tinha o costume de se banhar naquele rio. Eu imagino ele agora pensando nisso. Não foi eu, foi Deus na minha vida. Eu imagino a cena agora, ele recordando o momento que ele não era nada. Passou o tempo, 40 anos, mais 40, 80 anos, e agora ele vai se encontrar com o Faraó naquele rio, e vem na memória dele: eu era um bebezinho, Deus mandou alguém me salvar, porque não haverá mérito humano nenhum, tudo é Deus, tudo é Deus. Eu imagino que Moisés, na verdade Moisés ele já gostava, pastora, de recordar fatos que Deus fazia, que Deus realizava. Quando eu vejo aqui no livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 6, ele diz o seguinte aqui, ó: estas foi um discurso de Moisés, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão no deserto, na planície defronte do mar de Sufre, entre Parã, Tofel, Labã, Zazerote e Dizaabe, onde jornadas há de Xorebe, caminho da montanha de Seir até Cade Berneia. E sucedeu que no ano 40º do mês 10º, do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor, todo mundo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hebrom, e o Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrel, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assais haveis estado neste monte. Moisés era um homem que ele já gostava, pastora, de recordar os fatos e entender que Deus trabalhava por ele. Moisés nunca imaginou, nenhum momento da vida dele, que os fatos extraordinários que aconteciam era por causa dele. Não! Moisés sempre entendia que era a graça de Deus, que a graça de Deus, ela está desde Gênesis até Apocalipse. Moisés entendia que era a graça de Deus, que não era mérito humano nenhum, que não era por causa dele, mas era por causa do Senhor. Aleluia! Então Moisés já acostumava isso aqui, ele dirige ao povo no seu discurso, quando estava no final do Êxodo, pouco antes da ocupação da terra de Canaã. Moisés vem, se levanta e discursa para o povo, lembrando os feitos do Senhor, lembrando que não era ele, mas que foi o Senhor que disse, e o que o Senhor disse para você, ele vai realizar na tua vida. E aí, eu imagino agora a cena aqui, eu como diretor montando agora um filme, né? Ele começa a trazer a memória daquele povo, os episódios da sua história, sabe? O episódio da sua história, amarrando o passado com o presente e preparando os ouvintes para o futuro glorioso que Deus haveria de dar. Deus tem um futuro glorioso para a tua vida. Deus tem um futuro glorioso para a tua família. Deus tem um futuro glorioso para a tua vida profissional, para todos os seus, em 2022, diga glórias a Deus, diga aleluia. E agora Moisés, fazendo aqui o filme, Moisés está diante do rio Nilo, aquele rio que a sua memória passou a ser acionada. Tem hora que você tem que lembrar daquilo que Deus fez na tua vida. Lembrar, querido, que você não é nada, que Deus é tudo na tua vida. Lembrar que não foi por causa de você que você chegou até aqui, mas foi por causa dele, porque ele permitiu. Eu imagino que ele, naquele momento ali, a memória dele é acionada, ele começa a lembrar, talvez, como eu já falei, da sua mãe hebreia, da sua mãe egípcia,
E ele começa a lembrar também de Joquebede, desculpa. Ele começa a lembrar dos feitos do Senhor. E aí eu imagino Moisés naquele rio agora, diante de Faraó, preparado para a primeira praga. Mas eu imagino aqui, que ele ali agora lembrando quantos anos se passaram. Deus agora permite que eu seja aquele que vai ser o libertador do povo de Deus. Agora deu aqui diante de Faraó, você é usado por Deus para libertar esse povo como o maior legislador. E ele traz a memória dele, eu imagino ele lembrando desse pessoal todo aqui, dos fatos ocorridos na vida dele. E eu imagino que ele dizendo assim: não foi mérito meu, mas foi mérito do Senhor. Eu imagino que Moisés veio à memória dele, porque o tema da mensagem no último culto do ano de 2021, 31 de dezembro, trazer a memória. Você precisa trazer à memória os feitos que o Senhor fez na tua vida. Você precisa trazer à memória o que ele, nessa caminhada que nós tivemos, de dificuldade, mas que você chegou até aqui. E Moisés, eu imagino aquele momento, querido, 80 anos de idade, o tempo passou, e agora ele começa a ver a memória, ele começa a lembrar. Talvez, pastora, queridos amados, ele lembrou das suas lutas íntimas, antes de ter coragem, de até mesmo abdicar da glória do Egito, para sofrer com o povo que Deus ia direcioná-lo. Talvez naquele momento ele começa a lembrar das suas lutas íntimas, do momento do seu interior, o que vai ser, como vai ser, quem sou eu? Eu era uma pessoa que não sabia nem me expressar, nem falar. Talvez ele comece a lembrar ali: meu Deus, foi tudo o Senhor. Naquele rio Nilo, quando ele está ali, Deus fez o primeiro milagre, porque Deus já tinha preservado a vida dele, quando o Faraó mandou matar todas aquelas crianças ali, e a própria filha dele, ver aquela criança, aquele bebezinho passar, porque já havia um plano na vida de Moisés. Há um plano na tua vida, há um plano na tua vida. Deus vai cuidar de você. Quando há um plano de Deus na nossa vida, Deus cuida de nós. Eu imagino Moisés naquele momento lembrando disso tudo, lembrou das suas lutas, lembrou também da coragem que ele tinha que ter, porque abdicar a riqueza do Egito, durante o período que ele lá esteve, para sofrer, mas ele entendeu em primeiro lugar, que ele era o plano de Deus para aquele povo, porque Deus tem um plano para você, mas esse plano que ele tem para você, você é o plano de Deus, para que através de você, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas. E Moisés ali lembrando agora, sabe, irmãos, lá do Egito, ele aquele prazer do pecado, porque no Egito tinha o prazer, o desejo da carne do pecado, ele lembrando, naquele momento vem a memória dele, que venha a tua memória o que Deus fez para você no ano de 2021, que venha a tua memória e você entenda: não foi eu, não foi meu conhecimento, como a pastora abriu o culto aqui, não foi a minha sabedoria, não foi a minha inteligência, não foi o meu currículo, mas foi Deus na minha vida. Talvez, diaconisa Rosana, naquela manhã diante do rio Nilo, ele traz à memória aquela estranha arte de ver o invisível e de contemplar à distância o galardão de Deus. Ele começa agora a visualizar, ver, um filme se passou na memória, naquele momento de Moisés. Ele costumava, sabe, irmãos, viver pela fé. O livro de Hebreus, no capítulo 27, 11 e 27, diz: pela fé deixou o Egito,
não temendo a ira do rei, porque ficou firme, sabe quando? Vendo o invisível. Ele ali ficou firme vendo o invisível. Deus abençoe a viagem de vocês. Ele não temeu o rei. Sabe por que ele não temeu o rei? Não teve medo e ficou firme vendo o invisível. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era ele que ia realizar os feitos, mas que ele ia realizar, mas através do Deus Todo-Poderoso que ia estar na vida dele. Aquilo que vai acontecer no ano 2022 para a tua vida, não é mérito seu, como já foi falado, e não é por causa de você, mas é porque Deus tem um plano na tua vida. E quando Deus tem um plano na nossa vida, aconteça o que acontecer, passe você o que tiver que passar, Deus vai cumprir o plano que Ele tem na tua vida. Deus vai cumprir cabalmente o que Ele tem para a tua vida agora. Lembre-se que não será você, mas sempre será o Senhor, sempre será Deus. Talvez Moisés, naquele momento, ele começa a lembrar da incompreensão dos hebreus, dos momentos que ele viveu, que ele passou, lembrando aqueles 40 anos, das adversidades, dos momentos difíceis. Vem lá na cabeça de Moisés, naquele momento, eu estou aqui imaginando, trazendo aqui aquele filme para nós hoje, nesse último culto. Por isso que eu falei, eu não vou pregar sobre as pragas, não, mas quando ele vê Faraó assim no Rio Nilo, ele lembra. O que você lembra hoje? O que você lembra sentado aí assistindo esse culto no último ano, no último culto do ano, no último dia do ano? Eu lembro o que Deus fez na nossa vida. Eu lembro, meu querido, minha querida, tudo que Deus fez na nossa vida, os grandes livramentos. Estamos vivos, meu Deus. Eu começo a me lembrar, assim como Moisés começou, veio lá um filme na memória dele de tudo que aconteceu. Eu começo a me lembrar, quando chegou 2020, março para lá, a metade de março para lá, não é isso? Aquela pandemia, as pessoas preocupadas, o que vai acontecer? Inclusive meu neto nasce na pandemia, e aquela preocupação e tudo, e Deus falava, tudo está sob o meu controle. Lança uma palavra e libera uma palavra, não palavra de homens liberando palavras que eles entendem que tem que ser liberado, mas a palavra bíblica: praga alguma entrará na sua tenda, todavia se entrar nós seremos curados. Palavra profética liberada, não é aquilo que vem na mente do homem. Tem muitos aí que 2022 vai ser o ano de vitória, o ano de conquista, não tem problema nenhum. O ano de ficar rico, não tem problema nenhum colocar isso não. Mas 2020 eu vi muitos disso também, vai ser o ano da prosperidade, e foi muita morte. Mas a partir de agora, nós nunca tivemos e nunca gostamos de alguns títulos sugestivos, nunca gostamos, porque quem dá é Deus. E certamente Deus não dá esses temas e títulos para ninguém. Isso vem da imaginação do homem. Mas nós queremos entender, seja 22, seja 23, seja 24, até quando nós estamos nessa terra, tudo é Ele na nossa vida. Tudo é Ele na nossa vida. Eu acho que naquele momento, diante daquele rio, eu acredito que seu coração se encheu de gratidão. Eu acredito que no momento, se escrevesse agora a história, um filme para ele, naquele momento, Moisés no rio Nilo com o Faraó, a memória de Moisés foi ativada. Eu creio que ele começa ali, o coração enche de gratidão e determinação. Senhor, eu cheguei até aqui. Senhor, quantas foram as adversidades, os obstáculos, inclusive quantas pessoas tentaram o meu mal nessa minha caminhada. A minha própria irmã falou de mim,
talvez veja aquele filme, mas quando você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, quando você tem um chamado de Deus, vem os obstáculos, vem aqueles que são contrários, Deus vai cuidar de você e vai te honrar, porque nós não fomos feitos, nenhum de nós, feito por nós mesmos, mas foi Deus que te chamou. Deus tem um plano na tua vida. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Ele poderia passar o que for, tivesse que passar, obstáculo, mar fechado, podia ser o que for. Deus iria chegar até o final, porque nada é do homem, tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Creio que o coração dele se encheu de gratidão. Eu quero rapidamente, porque eu não vou ficar pregando muito tempo aqui. Eu peguei um versículo, entrei dentro da mensagem, entrei dentro do tema, igreja. Amém. Quando eu li, ficava assim, meu Deus, um tema desse, ele vem falar de faraó e de praga. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo o seguinte: nós temos muitas razões para agradecer a Deus. Olha aqui, igreja, nós temos muitas razões para agradecer a Deus pelo ano 2021. Traga a tua memória agora. Traga a tua memória quando você vence o ano de 2020, 31 de 2020 para 21. Quais era a sua expectativa? O temor te assolava, o medo te assolava, a preocupação com a economia, com o desemprego, enfim. Parecia que nós não tínhamos direção, sem expectativa. Vencemos 2020, chegamos em 2021, e quando chega de 21, em janeiro, mesma coisa, preocupação, amigos partiram, pessoas queridas partiram. Eu mesmo, alguns pastores de mais de 30 anos de amizade, Deus os chamou nessa pandemia. Alguns oramos, foram curados, Deus fez um milagre. Mas da casa do Senhor aqui, graças a Deus, estamos intactos, porque a palavra do Senhor está prevalecendo nesse lugar. Porque não é palavra do pastor, é palavra do Senhor. Quando a palavra é do homem, nada prevalece, mas quando é de Deus, tudo prevalece. Então nós temos muitas razões para agradecer a Deus pelo ano 2021. Foram tantas as bênçãos, mas pastor, o senhor está falando de bênção, eu passei isso, passei aquilo. Pô, meu irmão, você chegar até o ano de 31 de dezembro, não foi bênção ou não foi bênção? Moisés, quando chegou lá, 80 anos de idade, começou a lembrar: que Deus é esse? Que Deus é esse? Naquela época, 80 anos, não era assim na idade nossa não, porque ainda faltava mais 40, porque ele morreu com 120, não é isso? 127, 120 por aí. Mas ele começa a se lembrar, vem a memória dele. O que você lembra? Será que você é egoísta com Deus? Será que você não consegue lembrar de nada que Deus fez para você nesse ano? Será que você só consegue reclamar? Será que não consegue ver as bênçãos de Deus para a tua vida? Você chegou até esse dia. Olha a tua família aí, olha os teus filhos aí, olha os teus netos aí. Misericórdia e benevolência de Deus para a nossa vida. As lutas foram, sim, foram grandes lutas, foram momentos difíceis, sim. Quando chegou o ano de 2021, nós olhamos, parecia que não tinha probabilidade, a probabilidade apontava para nada, para a nossa vida. Expectativa? Nenhuma. É importante que você vire o ano, como alguns botam lá, expectativa, plano, projeto, tem que ter. Eu costumo dizer que plano, projetos, eles te motivam. Porque se você não projetar nada, não tiver nada para a tua vida, tu não se motiva a nada. Mas não é só isso, é deixar Deus tomar conta da tua vida. É entregar os teus projetos e os teus sonhos na mão do Senhor.
Então, querido, eu termino dizendo o seguinte: nós temos muitas razões para agradecer a Deus pelo ano de 21. Temos. Nós temos mesmo. Eu quero dizer que o início desse ano realmente não foram fáceis. Mas eu botei na minha cabeça o seguinte: Deus, se o ano 2020, que foi mais difícil, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor vai nos levar também no ano de 21. O ano foi muito difícil. Estagnação de emprego, alguns sonhos que não foram realizados, coisas que se tornavam aparentemente impossíveis para nós, mas que para alguns se tornaram realidade. E quando se torna realidade para alguns, que não acontece para outros, nós devemos se alegrar, porque quando se torna realidade para aquela pessoa e que tu se alegra, certamente também vai se tornar realidade para você. Então eu quero dizer que foi muito difícil. As lutas, a dificuldade, mas quando nós se entregamos e colocamos tudo na mão do Senhor, tudo na graça dele, como a pastora falou, Paulo disse: a tua graça me basta. Ele era sabedor da graça do Senhor. Quando a gente mostra as dificuldades, os obstáculos que nós vivemos, mas quando se coloca tudo isso numa balança, nós vamos olhar que nós ganhamos ainda. Quando coloca tudo isso numa balança da dificuldade, de momentos difíceis da vida que vivemos, que passamos, você vai ver que a balança ainda está a seu favor. Sabe por quê? Porque Deus está no meio. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, para finalizar, Moisés, naquele momento, vem à mente dele, ele verifica que tinha muito que agradecer ao Senhor. E ele começa a ser grato ao Senhor. Você tem muito para agradecer ao Senhor. Isso aqui, ó, tu está respirando, não é porque tu é mais bonitinho do que ninguém, não. E nem melhor do que ninguém, não. Tem muita gente soberba e orgulhosa. Sabe que esses Deus vai tirar da terra antes. Soberbo e orgulhoso, Deus já arranca antes. Todo soberbo e orgulhoso, ele vai arrancar antes. Porque nós temos que ser humildes. Porque Jesus foi humilde. Ele não só usurpou ser igual a Deus, se humilhou em forma de homem e habitou no nosso meio. Ele se humilhou. E eu finalizo aqui que você pertence a um Deus de amor. Moisés sabia: eu pertenço a um Deus de amor. Não foi eu, não era nada. O plano já começou quando aquela mulher me pegou como um bebezinho e me salvou e cuidou de mim, porque havia um plano de Deus na vida dele. Sabe por que tu chegou até aqui? Porque Deus tem um plano na tua vida, porque tu ainda vai muito mais longe, porque Ele ainda tem muita coisa a realizar através de você, e não é hora ainda de Deus te levar. Por isso que Ele não me levou ainda. Olha que tem gente até torcendo para eu ir embora, mas só vou quando Deus permitir. E se eu for, ainda tem um irmão gêmeos aí, vai ter que aturar. Gostou dessa? Finalizo aqui dizendo o seguinte: você pertence a Deus, e um Deus de amor, e pode confiar nele, pode esperar nele, que esse ano de 2022, que daqui a pouquinho está se aproximando, o que Ele fez na tua vida este ano, Ele fará no ano de 2022. Que Deus possa te abençoar, mas traga à tua memória aquilo que Deus fez para você. Pare de reclamar. Pare, porque quando você reclama, você está sendo incrédulo. Toda vez que eu falo: Senhor, e agora? Deus está falando: tu é um incrédulo, porque eu já te mostrei e te provei quem eu sou na tua vida.
Ou você pensa que chegou até aqui por causa dos seus méritos? Não. Você chegou até aqui porque a graça de Deus está contigo. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Graças a Deus. Bem, nós vamos fazer agora o que a gente faz todos os anos. Vai vir uma fila dos homens para cá, uma fila das garotas para cá, e nós vamos fazer a unção. Nós sempre pegamos o óleo, sempre dia 31, nós ungimos todos os irmãos. É uma simbologia, tá, irmãos? Porque nós já somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Apenas uma simbologia, tá? Não é que o azeite, o óleo, eu não entendo dessa forma não, tá, irmãos? Mas apenas uma simbologia para que você possa ser também abençoado. Então, eu estarei do lado esquerdo, porque eu sou canhoto. Só sei ficar desse lado aqui. Apesar que lá mostra eu do outro lado, sabia? Ainda eu estou vendo lá, eu pregando, meu Deus, eu estou do outro lado, eu estava do outro lado. Não, né, Evandro? Mas lá mostra eu do outro lado. Oi? Pode. Graça e paz para você. Feliz ano novo para você que estava nos assistindo. Que Deus te abençoe.